Amém, irmãos? Vamos orar então. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos, a Ti damos glória. Nesta tarde, Pai, nos reunimos em Teu nome, porque só o Senhor é Deus e não temos outro bem além de Ti. Pai, nesta tarde pedimos que a Tua presença seja connosco, a exposição da Tua palavra seja conforme está escrita, nós possamos aprender de Ti e viver segundo a Tua boa mão, a Tua boa vontade. Abre os nossos olhos para entendermos a importância da queda. Senhor, quando hoje nos debruçarmos sobre este assunto tão importante. A Ti, Senhor, queremos bendizer, honrar e glorificar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Father, we come before you in the name of Jesus, and we are so thankful for today and for this opportunity to get together and study your word. We ask you, Lord, humbly that you can help us to understand how important the fall is and how we live through that. Father, have mercy on us. We want to worship you today. We want to worship you with our heart and our soul. We want to worship you today like never before. Only you are God, and there is no one like you. In Jesus' name we pray. Amen. Irmãos, podem sentar. So you may be seated. E esta tarde, nós vamos continuar a falar sobre cosmovisão cristã. So this afternoon we're going to continue on the Christian worldview. E nós, a semana passada, falámos sobre criação. Os irmãos lembram? So last week we spoke about creation, if you remember. E hoje nós iremos falar sobre queda. And now today we're going to talk about the fall. E nós vamos perceber a importância da queda. And the importance of the fall. E como a queda afeta todas as áreas da nossa vida. And how that fall affects all of the aspects of our lives. E eu espero que esta série de mensagens traga um grande enriquecimento para nós como cristãos. I hope these series of messages bring some kind of enrichment to your life. E possam nos ajudar a ser cristãos melhores. It can help you be a better Christian. E, sobretudo, Deus sendo glorificado cada vez mais em nossas vidas. And above all, God being glorified in our lives every single day. Então, amados irmãos, ainda antes de seguirmos nessa direção, So before we go into that direction, nós vamos cantar ao Senhor nosso Deus. so we're going to sing to our Lord. E os nossos irmãos que fazem parte e nos lideram aí vão se preparar, amém? Yeah, and then the team can come up so we can prepare. Enquanto os irmãos se preparam, eu vou orar mais uma vez. And while the brothers they come and they prepare, we're gonna pray one more time. Father, at this moment when we're gonna worship together, may our life be a lifestyle of worship, and not only the moment that we sing, but through the singing, may your name be glorified on us. Senhor Deus, Pai, neste momento que nos juntamos para cantar, que a nossa vida seja verdadeiramente um louvor, e não só este momento, mas que este momento possa refletir toda a nossa vida de louvor, e Tu possas ser verdadeiramente glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para cantar ao Senhor, amém? Let's stand and sing.
Amém, irmãos? Podemos ficar sentados. You may be seated. I'm just going to give a few minutes for Juliano to come over and help me with the translation. Nós vamos só esperar uns minutos para o Juliano subir e nos ajudar aqui com a tradução. It's Lord's Day, é dia do Senhor, and on the Lord's Day we get together to celebrate the Lord. E no dia do Senhor nós nos juntamos para celebrar a Deus. It's a great privilege, amen? Que grande privilégio, amém? And today we're going to keep talking about the worldview, the Christian worldview. E hoje vamos continuar a falar da cosmovisão cristã. And last week, if you were with us, you remember our team, under the bigger team, was creation. E se você esteve aqui a semana passada, lembra-se que nós falámos sobre criação. And if you weren't here, please go back and on Facebook, YouTube, Sermon Audio, and you please listen to the message. E se você não esteve aqui, por favor, vá lá, volta no Facebook, no YouTube ou no Sermon Audio e ouça a mensagem. It's very important that you understand all four of them. É muito importante que você entenda todas as quatro, so you may be able to understand what Christian worldview is, para você poder entender o que cosmovisão cristã é. If you don't interrupt me, I'm going to keep on going. I'm ready. Amen. O Juliano está pronto para começarmos a introdução. Amen? Amen. Amém. Agora em português. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 2, 16 e 17. So let's open our Bibles to Genesis 2, 16 and 17. E vamos levantar para ler a palavra do Senhor. And let's stand to read the Word of God. E o Juliano vai ler primeiro em inglês e depois eu vou ler em português. Pode ser, Juliano? Yeah. Gênesis 2, 16 e 17. Amém? Genesis 2, 16 and 17. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Diz assim a palavra do Senhor: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Let's pray. Father, we ask you, Lord, by your mercy, that we may clearly understand this moment in history that changed our history today. Father, have mercy on us. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, por tua misericórdia, te pedimos, Pai, que nos faças entender este momento, escrito neste texto, na história, que mudou a nossa história hoje. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Mas podem sentar. May be seated. E na medida que nós entendemos, e depois de passarmos um bom tempo a falar de criação, And the way that we understand the time that we spend talking about creation, nós percebemos quão importante é a criação de todas as coisas e como ela demonstra Deus. we perceive the importance of all of creation and how it demonstrates God. E nós percebemos que, a semana passada nós estudámos que estamos no mundo de Deus. And last week we studied that we are in the world of God. E nós percebemos que tudo aquilo que Deus criou lhe pertence. And we studied that everything that God created belongs to Him. E nós fomos criados à imagem de Deus. And us being created in His image, Nós fomos criados para demonstrar a glória dele we were created to demonstrate His glory e para governarmos toda a sua criação. and to govern over His creation. Então, por cada minuto que você está nesta terra, So for every minute that you're on this earth, por cada segundo ou milésima de segundo que você está nesta terra, for every single second that you're on this earth, você está numa terra que não lhe pertence. you're in a land that doesn't belong to you. Você usa uma vida que não lhe pertence. You use a life that doesn't belong to you. Você usa os bens de Deus You use God's belongings. e devemos fazê-lo então para a sua glória, segundo o seu propósito. So we should, according to His purpose, use for His glory. A semana passada nós vimos o quanto nós temos falhado sobre isso. Last week we saw how much we failed to do that. E se você se lembra, nós terminamos a mensagem orando e pedindo a Deus perdão.
And we finished off that service asking God, praying for forgiveness. por usarmos os bens de Deus sem pensarmos nem sequer em sua glória. To use what belongs to God without even considering His glory. E se você se lembra, no dado momento da mensagem eu disse If you remember, there was a part in the sermon that I said, que nós nem ainda estávamos a falar da queda. we weren't even speaking about the fall. Nós não estávamos a falar ainda do facto de que o homem pecou contra Deus. We didn't even touch on the fact that man sinned against God. E esse é o assunto de hoje. But that's today's subject. E nos versículos que nós lemos, And in the verses that we read, nós encontramos que o Senhor Deus ordenou ao homem we see that God commanded man que de toda a árvore do jardim ele poderia comer livremente, that all of the tree he may eat freely, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, but of the tree of knowledge of good and evil, o homem não poderia comer, man was not allowed to eat, porque no dia que dela comesse morreria. because for the day that he eat, he would die. E é sobre morte que nós iremos falar hoje. And it's about death that we're going to speak about today. Nós vivemos um ano debaixo de um medo de morrer fisicamente. We spend an entire year with that fear of dying constantly. Fisicamente. Oh, physically. Que não é, afinal de contas, a grande importância de todas as coisas. Which ultimately isn't the greatest important thing, Mas chama a nossa atenção but it calls to our attention. o facto de que existe um vírus que de repente nos pode afetar e nós podemos morrer, chama a nossa atenção. The fact that there is a virus that exists out there and can actually affect us. Mas o facto de existir pecado que nos pode matar espiritualmente torna para nós, os cristãos, o assunto bem mais sério. But the fact that there is sin and that can kill us eternally, that's much more of a bigger subject for us Christians. E às vezes nós deixamos de pensar exatamente sobre isso. But typically we forget to think about that. E nós tendemos a pensar outras coisas And we tend to think about other things. e nos distraímos por outras coisas. And we get distracted by other things. Como é que a morte chegou? How did death come? Como é que no início de todas as coisas, naquele mundo perfeito que Deus criou, How did at the beginning of all that wonderful things that God created chegou a morte? came death? Porque Deus disse que no dia que eles comessem daquela árvore, Because God said they were not allowed to eat of that tree. e no dia que dela comessem, And the day that they do eat, eles morreriam. they would surely die. Em Romanos 6:23, And Romans 6:23, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. it says that because the wages of sin is death. A morte nas Escrituras sempre está ligada a uma condenação eterna. When it speaks about death in Scripture, it's always an eternal death. E estamos a falar de alguma coisa bem mais séria do que a morte física. Something more serious than physical death. E nós precisamos de perceber a importância disso And we need to perceive the importance of it. antes de nós passarmos para a próxima mensagem, próxima semana, Before we even get to the next message next week, que é a redenção. which is redemption. Normalmente nós chegamos à beira de alguém que não conhece a Cristo Normally we come to someone who doesn't know Christ, e nós somos rápidos a falar de um Salvador and we're quick to talk about salvation, e nós somos rápidos a anunciar uma mensagem redentora. and we're quick to give a message of redemption. E você vai notar que a maior parte das pessoas não tem nem noção que está perdida, And you're going to notice that these people have no idea they're even lost. nem eles não precisam de um Salvador. They don't need a Savior. E é por isso que nós muitas vezes ouvimos mensagens distorcidas do Evangelho, And that's why you come up with a lot of messages that are distorted of the gospel. que em vez de apresentarem um Salvador de uma morte espiritual, Instead of bringing up a Savior of a spiritual death, apresentam um Salvador de problemas da vida, you get a Savior with problems here of our life. Finanças, Finance, saúde, health, casamento, marriage, filhos, children, trabalho. work. E não que Deus não pode operar nessas áreas todas, It's not that God can't operate in those areas, mas o Salvador que veio a esta terra, but the Savior who came to this earth, que breve nós vamos celebrar a Páscoa, which soon we're going to celebrate Easter, é sobre esta condenação eterna. it's about this eternal condemnation. É sobre esta morte espiritual. It's about this spiritual death. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden Adam and Eve sinned in Eden. e eles desobedeceram ao mandamento do Senhor. They disobeyed God's command. E a consequência dessa desobediência And the consequence of that
disobeyment é uma morte espiritual, is a spiritual death. é uma condenação eterna, It's an eternal condemnation porque desobedeceram e mancharam a santidade de Deus. because they disobeyed and they stained the holiness of God. O que nós às vezes não conseguimos entender And sometimes what we don't understand é que o nosso pecado is that our sin, não é algo que só nos afeta a nós. it's not something that just affects us. Há muitas vezes nós achamos isso. And a lot of times we think that. E nós até tentamos convencer as pessoas para não pecar, And a lot of times we convince people not to sin porque isso é mau para elas. because it does bad for them. Mas nem sempre, humanamente falando, é mau. But not always, humanly speaking, it's bad. Se você está atrasado para o seu trabalho For example, if you're late for work e o seu chefe vai lhe perguntar o que é que aconteceu, and your boss asks you what's wrong, e se você disser assim, é que eu apanhei trânsito, you just say, oh, I got caught in traffic. mas na verdade você adormeceu. But in reality, you just woke up late. E vai fazer você parecer bem melhor do que o que pareceria It would make you look better if you had said que você apanhou trânsito that you got caught in traffic do que eu adormeci. than if you fell asleep. E talvez nunca, o seu patrão nunca vai descobrir. And maybe your boss will never find out. Então quando você diz a alguém, So when you tell someone, não peque porque é mau para si, don't sin because it's harmful to you, a menos que você esteja a falar de uma morte espiritual, unless you're talking about a spiritual death, nem sempre é mau. it's not always bad. Da perspectiva humana, claro. From the human's perspective. Qual é o problema do pecado? So what's the issue with sin? Por que é que o cristão não peca? Why doesn't the Christian sin? Porque, do not sin. Doesn't sin. Amém, desculpa. Por que é que o cristão Why does the Christian que sabe que tem vida eterna, that knows he has eternal life, que será a nossa quarta mensagem, which will be our fourth message, ele não quer pecar? he doesn't want to sin? Porque é que ele prefere What does he prefer? chegar ao seu chefe Come to his boss e dizer eu adormeci, and say, I fell asleep, do que dizer eu apanhei trânsito? instead of saying, I got caught in traffic. Por que é que ele prefere não pecar? Why does he prefer not to sin? Se ele tem vida eterna, If he has eternal life, se ele tem segurança de vida eterna, he has that guarantee of eternal life, se calhar é mais fácil dizer uma mentira. maybe it's just easier to lie. Metade de vocês estão capazes de sair da sala pela heresia, não é? And a lot of you are able to just leave because of the heresy. Por que é que o crente não peca? Why doesn't the Christian sin? Qual é o problema de pecar? What's the problem with sin? É que Deus é santo, santo, santo. It's because God is holy, holy, E holy. nós encontramos isso no livro de Isaías, And we find that in the book of e Isaiah, nós encontramos em Apocalipse. and we find that in E Revelation. você não vai encontrar na Bíblia nunca And you're never going to find in the Bible a dizer que Deus é amor, 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 that God is love, 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 ou que Deus é ira, 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 or God is wrath, wrath, wrath. mas vai dizer claramente que Deus é santo, santo, santo. But it will clearly say God is holy, holy, holy. É o atributo mais exaltado nas Escrituras. It's the most exalted attribute of God in Scripture. E nós estamos a estudar os atributos de Deus com o irmão Márcio ao domingo de manhã. And Sunday morning with our brother Marcio, we're studying that. Os atributos de Deus. Você percebe a importância da santidade de Deus. The attributes of God that we're studying, you perceive the holiness of God. Porque Deus é santo Because God is holy. e porque o pecado mancha a santidade de Deus. Because sin stains the holiness of God. Porque o pecado é abominável diante do trono da santidade de Deus. Because sin is abominable to the throne of God. O crente não peca, não quer pecar. The Christian doesn't sin, doesn't want to sin. E quando ele peca, And when he does sin, ele percebe o quão abominável se tornou diante de Deus. he sees how much of an abomination he's become in front of God. A queda The fall do homem lá no Éden, of man in Eden, ele separou o homem dessa santidade. it separated man from that holiness. Tornou o homem pecador. It turned man into a sinner. Deus não mais pode lidar com esse homem pecador. God can no longer deal with that man who's a sinner. E ele só vai lidar com esse homem pecador He will only lead with that man who's a sinner em ira, in wrath, em condenação, in condemnation, por causa dele ter feito algo que é abominável aos olhos do Senhor. because he did something that was an abomination to God's eyes.
Antes de você falar da redenção a alguém, before you talk to someone about redemption, você tem que ter a certeza que a pessoa se percebeu o quão abominável é aos olhos de Deus, you need that person to understand how much of an abomination it is to God's eyes. para que de todo o coração ela clame a Deus por salvação. With all sincerity, they cry out to God for salvation. O problema que nós temos hoje The problem that we have today é a dificuldade que nós temos de falar de pecado. is the difficulty that we have of talking about sin. Nós temos tanta dificuldade em apresentar o pecado a alguém. We have so much trouble bringing up sin to someone. E é por isso que nós temos tão poucas verdadeiras conversões. That's why we have such very little conversions. É por isso que nós temos tão pouca gente clamando por um Salvador. That's why we have so much less people crying out to God for a Savior. Porque não conseguimos entender o tamanho do nosso pecado contra Deus. Because we can't understand the size of our sin to God. Para a semana nós iremos falar sobre como o Salvador Jesus Cristo nos resgata do pecado e da morte. Next week we're going to speak about our Savior Jesus and Him rescuing us from death. E como através dele Deus não lida mais com o nosso pecado, And through Him, God no longer deals with us about sin, mas ele nos vê pelos olhos do Calvário. but He sees us through the eyes of Calvary. E nós iremos falar de redenção. And we'll talk about redemption E nós iremos falar de justificação pela fé. and justification through faith. Mas para hoje nós vamos falar de pecado e de queda. But today we're going to talk about sin and the fall. Porque nós precisamos de entender Because we need to understand como é que o pecado nos afeta hoje. how sin affects us today. Há uma coisa muito importante, That's something that's very important. é que você não é... Você não é condenável pelo pecado de Adão. Eu queria fazer isso bem claro. You're not condemned by the sin of Adam. O pecado de Adão abriu a porta para nós pecarmos His sin only opened the door for us to be able to sin. com uma natureza pecaminosa e uma inclinação para pecado que nós temos. With a sinful nature that we have and an inclination to sin. Nós todos pecamos. All of us sin. E no primeiro pecado que você cometeu ainda em criança, And the smallest sin that you committed as a child o tornou... faltou uma palavra já há pouco. O tornou merecedor do inferno. É essa palavra. I'll go back. I'm sorry. O primeiro pecado que você cometeu como criança, the first sin that you committed as a child o tornou merecedor do inferno. made you someone who deserves hell. Então muitas vezes nós dizemos assim: So a lot of times we say, uau, Adão pecou e eu é que vou para o inferno. Adam sinned, so I got to go to hell? Não, não é essa a razão. No, that's not the reason. Nós somos culpados e responsáveis pelos nossos pecados. We are blamed and we're condemned for our own sins. É verdade que herdamos uma natureza pecaminosa. It's true that we inherited a sinful nature. E o maior engano é alguém achar que não peca. And the biggest lie is someone to think that they don't sin. Há gente que crê que nunca pecou. There are people who believe they've never sinned. Só de pensar isto já é pecado, porque é mentira. And just to think that, it's a sin because it's a lie. Nós somos pecadores. We are sinners. E você vê como é que as crianças pecam com tanta facilidade. And you see how easily a child sins. Se você tem crianças, And if you have children, ou se você teve crianças, or if you've had, você deve lembrar a primeira mentira que os seus filhos lhe disseram. you must remember the first lie your children told you. Às vezes são mentiras muito mal elaboradas. And a lot of times they're very badly elaborated Mas lies. se foram apanhados a fazer alguma coisa errada, They were caught doing something wrong. e eles imediatamente vão dizer uma mentira mais absurda. And immediately they'll just give you an absurd lie. Ou eles vão com uma coisa muito comum também em crianças, se você teve crianças com irmãos e irmãs, Or if you have children who are brothers and sisters, they give up a very common lie. que é a culpa foi dele. They'll say, it's his fault. E ele é que começou. He's the one that started it. Eu não fiz nada. I didn't do anything. Eu sou inocente. I'm innocent. É exatamente aquilo And it's exactly that. que as pessoas tendem a querer provar diante de Deus. It's exactly that people try to prove against God. Eu não tenho culpa. It's not my fault. A culpa é da sociedade. It's society's fault. A culpa é dos outros lá fora. It's those people outside. A culpa é do próprio sistema e das coisas que acontecem, das circunstâncias. It's circumstance. It's everything that controls the system. E por última análise, And
last analysis é quando a pessoa diz a culpa é de Satanás. when someone blames the devil. Eu acho muito interessante culpar Satanás do nosso pecado. And I think it's very interesting blaming the devil for our sins. Essa é fácil. That one's easy. Essa é muito, muito fácil. That one's very easy. Aliás, quando você diz que a culpa do seu pecado é Satanás, When you say that it's the devil's fault for your sins, você só está a dizer que Satanás faz o trabalho dele bem feito. you're only saying that the devil's doing a good job. Porque o trabalho de Satanás é fazer o quê? Because the devil's job is to do what? É enganar, matar e destruir. It's to lie, steal, and kill. E ele tem como missão levar você a pecar. His mission is to bring you to sin. E quando você peca e o culpa, And when you sin and blame him, e ele diz, eu consegui fazer o que eu realmente queria fazer. he'll say, well, I did what I came here to do. A culpa do seu pecado Who's to blame for your sin é você próprio. is yourself. O seu pior inimigo é você. Your worst enemy is yourself. A queda nos conduziu a uma posição tão terrível diante de Deus Santo, The fall brought us to such a terrible position towards the holy God que sem Deus, that without God, nós nos tornamos completamente corrompidos. we are completely corrupted. Todos os nossos pensamentos são maus continuamente. All our thoughts are continuously bad. Todas as nossas ações feitas sem Deus And our actions without God não podem ser aceitos por Deus. can't be accepted by God. Então você nunca foi uma boa pessoa. So you were never a good person. Mas nós temos essa ideia. But we have that idea. Se você for lá fora e perguntar a algumas pessoas, If you go outside and you ask people, você considera-se uma boa ou uma má pessoa? do you consider yourself a good or a bad person? Quantas pessoas você acha que diriam que eu sou uma péssima pessoa? How many people would admit that I'm a terrible person? Alguém que diria assim, eu não sou capaz de conviver comigo próprio. Eu vi isso no Facebook esta semana, achei muito interessante. Would you hear someone say, I'm not capable of living with myself? Yeah, and I saw that on And Facebook this week. It was very cool. That's something that on Facebook that I thought was cool. Eu achei muito interessante isso. I thought it was very interesting. Tem uma irmã da nossa igreja que não é capaz, não seria capaz de viver com ela própria. Eu achei isso fantástico. Someone in our church who said they're not capable of living with themselves. It's fantastic. Então as pessoas perguntar ao resto da família o que é que eles acham desse post. Just ask what the family thinks about that post. Porque na verdade você não vai encontrar isso nas pessoas. Because in reality, you're not going to find people admitting that. Quando você começa a falar com alguém, When you start talking to someone, a tendência da pessoa é provar quão boa ela é. their tendency is to prove how good they are. Olha, eu faço isto, They'll say, I do this. e eu no passado fiz aquilo, In the past, I did that. e normalmente chave de ouro. And Ou usually, it's a mais importante, and the most important. se eu pudesse, If I could, eu faria determinada coisa. I would do such and such. Normalmente coisas tipo eu acabaria com a fome no mundo. Usually, I would end world hunger. Se eu tivesse muito dinheiro, If I had a lot of money, eu acabaria com a fome do mundo. I would end world hunger. Se você tivesse muito dinheiro, If you had a lot of money, a última coisa que você se preocuparia era com a fome no mundo. the last thing you would worry about is world hunger. E você diz assim, pastor, está-me a julgar porque você não sabe quão bom eu sou. But you're saying, Pastor, you're judging me because you don't know how good I am. Você sabe quantas pessoas teriam dinheiro para acabar com a fome do mundo? You know Pelo menos juntas, e não o fazem? Do you know how many people have enough money to actually end world hunger, but they don't? Nós não somos melhores. We're not any better. A queda nos afetou a todos. The fall affected all of us. E toda a nossa tendência é para fazer aquilo que é errado. And we all have the tendency to do what's wrong. Você percebe que nós temos que ensinar uma criança a fazer o que é direito, porque senão ela só vai fazer o que é errado? Do you notice that we have to teach a child how to do things right? If not, they're just going to do what's wrong. Você percebe que nós temos tendência a rir do mal dos outros? You notice how we laugh at when something bad happens to people? E eu não estou a falar mal no sentido de uma calamidade. And I'm not talking about like an injury. A pessoa cai, They fall. é tão engraçado, não é? It's so funny. A gente até diz por brincadeira. We jokingly say, Podias ter esperado que eu queria começar a gravar. you should have waited for me to start recording. Quantos assistem vídeos no YouTube, no Facebook de pessoas a cair e a fazer coisas mais ridículas e a gente acha engraçadíssimo? And how many of us go on YouTube or Facebook and we see videos of people falling and we think it's hilarious? E eu não estou a dizer que é pecado assistir a esses vídeos, em alguns casos é. I'm not saying it's a sin to watch those videos. Sometimes it is. Eu só queria despertar a sua atenção para quanto mal é agradável. I just wanted to bring to your attention how good bad things are for us. Por que você acha que o Halloween é tão celebrado? Why do you think Halloween is such a celebrated thing? Por que é tão festivo celebrar a morte? Why is it so festive to celebrate death? Porque ela vem de encontro a uma natureza pecaminosa. Because it's
encountering a sinful nature. E ela vem de encontro àquilo que nós realmente somos. It comes to something that we actually are. Quando você vai chegar a casa, So when you go home today, se você tem 200 canais de televisão, if you have like 200 channels on your TV, se você não tiver nenhum melhor para si, if you don't have any better for you, okay. Do you have anything better isso. for you? Mas se você tem, But if you do, comece a passar os canais e escreva quantos deles estão a passar uma mensagem errada. go through each channel and see which channels are giving the wrong message. O que é que realmente mexe com as audiências do mundo? What really moves the audiences of the world? Coisas erradas, Things that are wrong. pensamentos pecaminosos, Sinful thoughts. ações pecaminosas. Sinful actions. Nós vivemos num mundo que já é maligno. We live in the world that belongs to the evil. E o problema é que é atrativo para nós. But the problem is that it's attractive to us. Eu não estou a falar nós como cristãos que temos uma nova mente em Cristo. We're not saying us Christians who have a new mind in Christ. Eu estou a falar em nós e nossa natureza pecaminosa. We're talking about us who have a sinful nature. Nós temos uma tendência para aquelas coisas. We have a tendency for those things. Elas chamam a nossa atenção. They call our attention. É por isso que o crente tem que vigiar em todo o tempo. That's why the Christian has to be vigilant at all times. Por quê? Why? Porque a nossa natureza pecaminosa continua lá. Because our sinful nature is just going to continue. Você quer ver uma coisa muito perigosa? You're going to see something that's dangerous. Música. Music. As letras das músicas. The lyrics from music. Se você tem a minha idade ou mais, If you're my age or more, você deve lembrar de músicas da sua infância e da sua adolescência com letras completamente erradas. you would remember songs from when you were younger that were completely wrong. E se você começar a ouvi-las agora, But if you start listening to them today, você vai lembrar. you're going to remember. E se você deixar tocar, And if you just let it play, você vai cantar junto. you'll start singing along. E você vai, aquelas mensagens começam cada vez a entrar mais na sua mente, porque elas são bem recebidas em nossa natureza. If you let them play, those messages are going to start creeping into you because those words are well received to us Por causa da nossa natureza pecaminosa. because of our sinful nature. Nós acreditamos na depravação total. We believe in the total depravity Porque todas as áreas da nossa vida foram depravadas pelo pecado e são depravadas pelo pecado. because all the areas in our lives were totally depraved and are totally depraved. Isso não significa que o homem não pode realizar coisas boas, Doesn't mean that man can't realize good things, mas todas, no seu conjunto, but everything in its entirety provêm de um coração não regenerado. that Que- comes out of a heart that's not regenerated, Elas vêm com uma intenção errada. they come with the wrong intentions. A maior parte das vezes vem com uma exaltação própria, Usually comes with the intention to exalt themselves, vem com orgulho, with pride, vem com um interesse diferente. with different interests. Qualquer coisa que não seja para glorificar a Deus, vimos a semana passada, Anything last week that we saw that's not for glorifying God é pecado. is a sin. Nós conseguimos pecar com aquilo que é bom até, We could sin with, com coisas que são boas, with things that are good. com coisas que são dádivas de Deus. We could sin with things that are gifts from God. Você pode usar as dádivas de Deus You can use the gifts that come from God sem glorificar o nome dele, without glorifying His name, criando alguma coisa boa para alguém, creating something that's good for someone, e isso é pecado and that's a sin. se não for para a glória de Deus. If it's not for the glory of God, Isso é quão depravados nós somos. and that's how depraved we are. Deixa-me voltar atrás, que é importante que possamos entender isto. So let's go back because it's important to understand this. Nós conseguimos criar coisas boas We could create good things usando as dádivas de Deus, using the gifts of God, criando-as de forma a exaltação própria, de formas a exaltar-nos a nós mesmos, in the form of exalting ourselves sem dar glória a Deus. without giving glory to God, E isso é pecado. and that's a sin. O mundo está cheio disso. And the world is full of it. Nós precisamos desesperadamente And we desperately need de ser salvos de nós próprios. to be saved from ourselves. Entendamos, por favor, para a semana falaremos mais nisso. And next week we'll speak more about that. Mas entenda hoje uma coisa. But understand something today. Você precisa de Cristo Jesus para salvar a sua alma. You need Jesus Christ to save your soul Porque você não tem jeito de salvar a si próprio. because you can't save yourself. Nós somos tão depravados e corruptos We're so corrupt and depraved que nós não conseguimos fazer nada
that we can't do anything que realmente agrada a Deus em nós próprios. that really brings joy to God. Deus não consegue olhar para nós como seres humanos e nossa natureza pecaminosa God can't look at us as humans and our sinful nature e dizer, gostei daquela. and say, yeah, I like that one. Eu falei com uma pessoa uns anos atrás. And I spoke to someone years ago. Essa pessoa acha que Deus tem uma balança. That person thought that God had a scale. Por cada pessoa tem uma balança. For every person, there was a scale. Aquela balança de 2 pratos. That scale that has 2 plates. De um lado ele põe as coisas boas que... de um lado Deus põe as coisas boas que aquela pessoa fez. On one side, God puts the good things that person did. E do outro lado Deus põe as coisas más. And on the other one, He puts the bad things. And hopefully, esperançosamente, na esperança de que Hopefully, o lado da balança das coisas boas vai pesar mais. that the side that had good things outweighs the bad things. Tem 2 problemas com isso. But there's 2 problems with that. O primeiro é o que é que acontece com as más. The first thing is what happens with the bad. Deus vai fechar os olhos àquilo que é mau? Is He just going to close His eyes to those bad things? Então Deus não é um Deus justo. So then God's not just. Deus deixa-se levar pelas nossas coisas boas? God lets us go through because of our good acts. Nós somos assim, não somos? But we're like that, aren't we? Voltando aqui aos nossos filhos, Coming back to our children. eles podem fazer tudo errado. They could do everything wrong, E depois eles vão e dão um beijo a gente, e dão um abraço. but then they give you a hug and a kiss. E a gente quer ficar duro, né? And then we want to be tough. Eu não estou zangado contigo. I'm upset with you. Mas lá no fundo, But deep down inside, já nos venceu. they already won you over. E então se for menino e cute, pior ainda, né? If it's a cute child, it's even worse. Deus não é assim. But God's not like Deus é justo. that. God is just. Mas o maior problema da balança não é esse. But the biggest problem with that scale reference is É que tudo aquilo que nós pusemos no prato das coisas boas everything that we put on that plate of good things, é nossas coisas boas, não diante de Deus. it's our good things, not God's good things. Essas coisas boas são vistas Our good things are seen as numa cosmovisão humana criada por nós. in a worldview, a human worldview created by us, Não de Deus, not from God. porque não veio de um coração regenerado. Because it didn't come from a regenerated heart. A fonte é má. That fountain is bad. Ela gerou coisas boas, It generated good things. mas Deus não se deixa iludir por coisas boas. But God doesn't just see the good things. Por isso é que a palavra do Senhor diz que Deus muda o coração. That's why the Word of God says that He changes the heart. E Ele muda o coração lá dentro. He changes the heart from E within. Ele tira o coração de pedra e põe o coração de carne. He takes a heart of stone and turns to a heart of flesh. Para que desse coração regenerado To have that regenerated heart. saiam coisas boas Have good things come out of it. que alegrem e glorifiquem a Deus. That bring up joy and glorify God. Por que é que a palavra do Senhor diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie? So what does the scripture say? That it's not by works that we glorify it. Porque obviamente nós não podemos produzir coisas boas. Because we can't produce anything good. E se nós produzíssemos coisas boas, But if we could produce anything good, nós iríamos nos gloriar nelas. we would take glory in that. Nós não glorificaríamos a Deus. We wouldn't glorify O God. pecado é tão terrível And sin is so terrible que nos destrói de tal maneira that it destroys us in such a way que nós até confundimos coisas boas com coisas divinas that we even confuse things that are good and divine. e nós confundimos pecado com a majestade de Deus. And we confuse sin with the majesty of God. Nós baralhamos tudo. And we just mix everything up. Por isso é que nós precisamos tanto de um Salvador. That's why we desperately need a Savior. Você não pode You can't salvar-se a si próprio. save yourself. Você não pode salvar ninguém. You can't save anyone. Essa pessoa que defendeu a teoria da balança, That person who was bringing up that theory of the scale, eu perguntei, então tu não precisas de Jesus? and I asked him, so you don't need Jesus? Ele disse, não. He said, no. Porque ele acreditava que em Cristo Jesus, de alguma maneira. In some way, he believed in Jesus. Então ele disse, não, porque Jesus vai me ajudar. He said, no, Jesus is going to help me. Então é mais ou menos assim. So it's basically like this. Jesus vai ajudar a pôr coisas no prato da balança boa. Jesus is going to help him put good things onto the good plate.
Então quem é que é o Salvador naquele caso? So who is the Savior in that case? É Ele próprio. It's himself. Jesus é o ajudante. Jesus is just the helper. Então a glória vai para quem? So the glory goes to who? Para a pessoa que produziu coisas boas. The person who produced the good works, Não para o ajudante. not for the helper. Se você trabalha, uma vez eu tive a ajudar o irmão Júlio a fazer um trabalho lá em casa, So I was helping Irmão Julio help something at my house. e eu era o ajudante dele. I was his assistant. Para quem é português é o chega-pregos. For who's Portuguese, it's Chega-pregos. Eu esqueci que não dá para traduzir. It's the guy that get the nails. oh okay. E era mais ou menos assim. It was something basically like that. Passa aquilo para mim. Pass that for me, E eu passava para ele. and I would pass it to him, E ele fez o trabalho. and he would do the job. No final do trabalho está pronto. So when the job was finished, A Soninha chegou fora so Sonia came out and e disse, obrigado, irmão Júlio. thank you, Irmão Julio. Ela não agradeceu ao ajudante. She didn't thank the helper. Na verdade, ela fez. In reality, she did. Mas foi só assim como um extra, não é? It was just a little extra. Porque para chegar a pregos, qualquer um chega. Because to pass snails, anyone can. Yeah, that was very good. Então, se a pessoa se achar que se justifica a si própria por boas obras, If a person thinks they could justify themselves with good acts, no final ela vai dizer, at the end they're just going to say, eu salvei a minha alma. I saved my soul. Obrigado, ajudante, pela cruz. Thank you, helper, for that cross. É isso que é salvação. But is that salvation? É isso que a Bíblia nos ensina. Is that what the Bible teaches us? Você sabe que a maioria das pessoas que professam ser cristãos neste país e no mundo pensam assim? You know, the majority of people in this who profess Christ and are Christian think that way. Você sabe que eu fico tão zangado quando vejo alguém que pensa assim? You know, I get so upset when someone thinks like that. Como é que alguém pode achar How can someone think que consegue se justificar diante de Deus that they could justify themselves in front of God, e ainda vai usar Jesus, and they'll use Jesus, o autor da salvação, o consumador da salvação, the author of salvation, para como alguém que me vai dar uma ajuda nisso? as someone who's just going to give you some help. Se depois forem para cantar o hino, But then if you're going to go sing the hymn, eles vão cantar a mim toda a glória. you're going to sing, to me all the glory. Você sabe o hino, não é? Deus toda a glória. That hymn, to God all the glory. Eles vão ter que cantar a mim toda a glória. You're going to have to sing, to me all the glory. Oh, you sing very well, brother. Deu para perceber como é que as coisas são distorcidas? But you see how things are twisted. A maioria But the majority, de pessoas que professam ser cristãos no mundo, people who profess to be Christians in the world, eles não glorificam a Deus na sua salvação. they don't glorify God in their salvation. Não só porque a maioria Not because the majority, nem tem a salvação, they don't even have the salvation. mas alguns que eventualmente possam ter, But those who eventually might have, eles não entendem que a salvação vem do Senhor. but they don't understand that salvation comes from the Lord. E porquê isso? But why? Porque não estão instruídos no tamanho do seu pecado. Because they're not aware of the size of their sin. Eles não entendem quanto o pecado destruiu todas as áreas da nossa vida. They don't know how much sin destroyed parts of their lives. Preste atenção numa criança. Just pay attention to a child. Preste atenção se você tem filhos no crescimento de uma criança. Just notice that growing curve of a child. Já que se você pensar na sua infância e adolescência, Just when you think of you growing up in your adolescence, você vai imputar justificações para os seus erros. you're going to find justification for your errors. Porque é assim que nós somos. That's how we are. A gente sempre vai encontrar um bode expiatório. We're going to find Alguém para culpar. someone to blame. A gente sempre vai arranjar uma coisa. We're always going to find something. É por causa da rua onde eu vivi. It's because of the street I grew up in. É por causa das pessoas com quem eu me ambientei. The people who I was hanging out with. É por causa do meu pai e da minha mãe. It's because of my mom and my dad. Corrigindo aqui que a minha mãe eventualmente assiste a mensagem, não por causa da minha mãe e do meu pai e eu. And I'm not saying my own parents, but Mas a gente sempre vai arranjar uma coisa aí. we always come up with something. É por causa da escola. It's because of the school. Todo mundo tem culpa, menos nós. Everyone is to blame but me. Mas quando você olha o crescimento de alguém perto de si, But when you see someone growing up close to you, você não vai ter essa, vai? you're not going to have that. Você não vai ver com esses olhos, não é? You're not going to see with that same eye. Note como o pecado aumenta na vida de alguém e vai destruindo cada vez mais. But notice how sin grows into a person's life
and it just does more damage. Você já viu uma criança rebolar no chão zangada? You ever seen a child be bratty? E fica a espernear no chão, né? Yeah, just on the ground, rolling around. Quem ensinou aquilo a ela? Who taught that child to do that? A mãe e o pai em casa? The parents at home? Well, eventualmente poderá haver casos, mas não acho que é normal. There might be cases, but it's not something normal. Ela sabe fazer birra. They know how to do that. Ela consegue mentir. They know how to lie. Ela consegue enganar. They could fool you. De onde vem aquilo? Where did that come from? Como é que ela consegue? How do they know? E para nós os cristãos, às vezes famílias cristãs, And us or Christian, even inside Christian families, casais piedosos, pious couples, e os filhos fazendo coisas assim. and their children just doing things like E that. você diz, não, tem que ser corrigido. And you say, no, it has to be É corrected. claro que tem, But of course. mas também tem que ter um coração transformado. But it has to come from a heart that's regenerated. Tem que ser salvo. It has to be saved. Tem que ser salvo de ele próprio. They have to be saved from themselves, Tem que ser salvo do mundo. from the world, Tem que ser salvo das amarras de Satanás. from the grips of Satan. Mas acima de tudo, But above all, tem que ser salvo da ira de Deus. has to be saved from the condemnation of God. E eu queria passar estes últimos minutos falando sobre isso. And I just want to spend a few minutes on that. Eu li o versículo: o salário do pecado é a morte. I read that the wages of sin is death. O resultado do nosso pecado The outcome of our sin é a condenação eterna debaixo da ira de Deus. is eternal condemnation under the wrath of God. É claro que já falei que há salvação em Cristo Jesus. Of course, I've brought up that salvation is through Jesus Christ. Falaremos, como já disse, isso na próxima semana. And I said, like we'll talk about next week, Alguém que não tem Cristo someone who doesn't have Christ estará debaixo da ira justa de Deus para todo o sempre no inferno. will be under the just wrath of God in hell for all eternity Por causa do tamanho da sua abominação contra Deus. because the size of their abomination against God, Ofenderam a santidade de Deus. offending the holiness of God. Não se rejeitaram Cristo. Reject the Christian? Cristo. Reject Christ. Estão debaixo da condenação da ira de Deus. Are under condemnation against God. Você sabe outra coisa muito tola que muita gente crê? There's something that's ridiculous that people also believe, Que o problema do inferno é Satanás. that the issue with hell is Satan. Então a pessoa crê que numa eternidade de condenação, People think that in eternity of condemnation, o problema é o que Satanás vai fazer com essa pessoa. the issue is what Satan's going to do to that person in hell. E é por isso que até se cria aquela imagem de Satanás, né, vermelha, com 2 chifres e uma forquilha na mão, né, aquilo lá. And usually we have that idea of hell, this little red devil with horns and a pitchfork. E ele de vez em quando pica as pessoas, né? And every once in a while he just stabs people with it. Então o assunto na eternidade fica limitado ao poder de Satanás. So that conversation about hell, it's limited to Satan. Mas o problema do inferno não é esse. But the issue with hell is not that. O problema do inferno não é Satanás. The issue is not Satan. Satanás estará debaixo de condenação. Satan's going to be under condemnation. O problema é que Deus está derramando a sua ira, The issue is that God is pouring his wrath, a sua justa ira, his just wrath, sobre pecadores, onto sinners por causa do tamanho do pecado. because of the size of the E sin. quando eu falo aqui tamanho do pecado, When I say the size, eu não estou a falar daqueles pecados que nós achamos monstruosos. we're not talking about those monstrous sins. Não é que não existem pecados que são totalmente monstruosos. And I'm not saying that doesn't exist, Mas eu monstrous estou a falar sins. daqueles pecados que você já cometeu. But I'm talking about the ones that you've already committed. Eu estou a falar daquela mentira, I'm talking about those lies, daquele enganozinho, agora à altura dos impostos, aquele enganozinho nos impostos. those little things that you do to fool the government in taxes, Aqueles pequenos errozinhos que a gente acha que não tem mal nenhum. those little white lies, Isso também. Aquelas mentiras brancas, mas aqueles pequenos... those little things you do. que parece que, não é importante. You might think it's not important. Deus não se importa com isto. You might say God doesn't matter himself with that. Você conhece isso? Do you know that? Porque as pessoas dizem assim, isto nem prejudica, não tem mal nenhum. You know, when someone says that, it doesn't hurt. There's no bad in it. Somente esses. Especially those. E esses são os mais perigosos. Those are the most dangerous. Essas as coisas estão mais perto de nós. Those are what's closer to us.
Esses pecados, eles são dignos de condenação. Those sins are worthy of condemnation. E abrindo a porta para a mensagem da próxima semana, And just opening the door for next week's conversation. ou Cristo levou sobre a cruz todos esses seus pecados, Or Christ took on the cross all of your sins, ou você os carregará para todo sempre no inferno debaixo da ira de Deus. or you'll carry them yourselves on the way to condemnation for all eternity. Esse é o tamanho da queda. That's the size of the fall. Esse é o problema do pecado. And that's the problem with sin. Se nós não percebermos o tamanho da queda, If we don't understand the size of the fall, nós nunca perceberemos o valor da salvação. we're never going to see the value of salvation. E muito menos iremos perceber And even less we're going to perceive o que a glorificação é. what glorification is. Nós temos resumido a cosmovisão cristã em 4 partes. We've resumed the Christian worldview in 4 parts. Criação. Creation. Deus criou todas as coisas para a sua glória. God created all things for His glory. Pecado veio destituir tudo, destruir tudo. Sin came to destroy everything. Cristo veio para redimir, Christ came to redeem, para voltar a pôr as coisas para a glória de Deus, to bring back everything for the glory of God, naqueles que nele creem. for those who believe in Him. E esses viverão a glorificação eterna. And those will live a glorification that's eternal. Se você consegue ver o mundo nestes 4 pontos, If you could see the world in those 4 points, todas as áreas da nossa vida all the areas in our lives serão bem claras diante de nós. will be very clear to us. Quando você sair desta sala hoje, When you leave this room today, se você percebeu o que a queda fez consigo, if you perceive what the fall did to you, você perceberá que cada encanto e cada esquina está um pecado espreitando para o destruir, you're going to see that every corner in every street there's sin waiting to destroy you, chamando a sua atenção. calling for your attention. E na hora que você abre a porta para isso, And the moment that you open your door up to it, você está trazendo vergonha ao nome do Senhor. you're bringing shame to the name of God. Você perceberá o quão abominável e terrível é o seu pecado. You'll see that size and how gross your sin is. Lembra, o crente não peca, Remember, the Christian doesn't sin, não porque ele tem medo de ir para o inferno, not because he's afraid of going to hell, não porque ele tem medo das consequências do pecado, como já provei, not because he's afraid of the consequences like I've already showed you, mas porque o pecado ofende a Deus. but because sin offends God. E ele não quer ofender a Deus de jeito nenhum. And he doesn't want in any way to offend God. Um verdadeiro cristão A real Christian é aquele que se afasta de tudo que é pecado, is one that separates himself from everything that's sinful, porque ele entende o quão terrível é o pecado para o seu Senhor e o seu Deus. because he understands how impactful it is for his Lord and Savior. E ele não precisa que lhe explique o que é que o pecado pode fazer. He doesn't want you to explain what sin can do. Ele está preocupado em saber o que é pecado diante de Deus, He wants to know what is sin in God's eyes, para que possa fugir desse pecado, so he could run from it. porque ele não consegue conceber a ideia Because he can't conceive the idea de eventualmente ofender a Deus em alguma coisa. eventually offending God in any way. Vamos orar. So let's pray. Father, we come before you in the name of Jesus, and we ask you, Lord, that today our minds may be clear, in our minds may be clear what sin is and how sin affects our lives and how that's such a terrible thing before you. Father, forgive our sins and help us, Lord, to be aware and to flee from sin by your grace, through your mercy, we ask you in Jesus' name. Amen. Amado Deus, nesta tarde, te pedimos, Senhor, que o pecado possa ter sido de forma a que nos afastemos dele, possamos fugir dele, de forma a que não venhamos a ofender o teu nome. Te pedimos, Pai, que nos perdoes e nos guies e nos ajudes a viver vidas santas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, com o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. God bless you all. Amen. You may be seated, vocês podem sentar.